Irmãos queridos, estamos começando uma jornada de um ano, cujo propósito é aprofundarmos a nossa visão do cristianismo autêntico a fim de vivermos vida agradável a Deus e capaz de causar o mais amplo impacto possível no mundo. A Bíblia nos chama para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Esse curso inteiro está estribado nessa teologia que emerge desses dois versos. Ela nos ensina que há um aspecto da salvação que é processual, a santificação, que ela deve ser buscada, e a boa nova maravilhosa, isso é possível, porque Deus efetua em nossas vidas tanto o querer quanto o efetuar. Observamos nesses versos os traços principais do modo cristão de viver. A teologia que conduz à ética. Doutrina que serve de suporte para a aplicação prática da verdade. O cristianismo propõe transformação mediante o uso da razão. Os cristãos sabem por que fazem o que fazem. Esse é o sentido desse assim, meus amados. Paulo volta à dimensão prática da vida cristã, porém após a apresentação da cristologia dos versos anteriores. Se for possível, mais tarde, dê uma olhada nos versos anteriores, que são de fundamental importância para que nós entendamos o motivo dessa declaração do apóstolo Paulo nos versos 12 e 13. Então, Paulo volta aqui à dimensão prática da vida cristã após a apresentação da cristologia dos versos anteriores, que está ensanduichada entre duas porções eminentemente éticas do capítulo 2. Porque no Novo Testamento, a prática do cristianismo é indissociável da compreensão da doutrina. O cristão faz o que faz em razão do fato de crer no que crê. Não há verdadeira igreja, sendo assim, sem obediência ao Evangelho. Eu não quero, nesse curso, procurar aquela espécie de maturidade que faz com que banalizemos as porções éticas do Antigo e do Novo Testamento. O chamado de Deus para que nas nossas vidas o caráter de Deus seja reproduzido, o caráter de Cristo se manifeste no nosso viver diário. Então esse traço da verdadeira vida cristã sobejava na igreja de Filipos. Pelo fruto se conhece a árvore. Todos nós sabemos. Contudo, ignoramos muitas vezes o fato de que esse fruto consiste na prática da verdade em amor. Equipará-lo aos dons espirituais, às expressões litúrgicas, ao conhecimento teológico, à oração, até mesmo oração, é perdermos de vista o fato de que sem amor obediente, dons, cantoria em alta voz, ampla familiaridade com a doutrina, longas horas de joelhos, fazem parte daquela espécie de espiritualidade capaz de honrar a Deus com os lábios, mas negá-lo com o coração.
prática tão condenada pelos profetas e pelo próprio Cristo. Observa-se em Filipenses 2, versos 12 e 13, no apóstolo Paulo a intenção de a igreja ganhar em relação a ele autonomia. Ele vê como possível seus membros florescerem mais ainda na sua ausência. Todo pastor, portanto, deve repelir, e eu sei que eu estou sendo assistido por pastores, todo pastor deve repelir a dependência infantil por parte dos membros da igreja. Sua meta deve consistir em conceder-lhes emancipação. Cabe à igreja, por outro lado, esperar mais na graça de Deus do que na industriosidade, carisma, erudição dos seus líderes, Todos, de certa forma, são descartáveis. A obra de Deus não perecerá se eles decidirem abandonar a igreja, cair em transgressão, negarem a verdade. O pastor da igreja é Cristo, que sempre haverá de enviar trabalhadores para a sua seara. Então nós não podemos descartar, ao examinarmos o verso 12, um outro erro cometido por membros das mais diferentes igrejas: se comportarem perante os demais irmãos de um modo que jamais fariam na presença do pastor. Eu já vivi muita experiência assim no meu ministério. Da pessoa me trazer uma informação sobre alguém e eu falar: olha, isso não bate com o que eu conheço dela. Ao que o meu interlocutor vira-se para mim e diz: é porque ela não é capaz de fazer na sua presença o que faz na companhia dos demais irmãos. Então o apóstolo Paulo está aqui falando de uma santidade de vida que era vivenciada na ausência do pastor da igreja. Então, é importante que saibamos que o pastor pode estar ausente, me perdoe aqui pela obviedade, mas Cristo sempre estará presente. Tudo é praticado e falado na presença de Deus. A presença visível do pastor não pode inibir mais do que a presença invisível de Deus, a prática do que fere irmãos e fecha a porta da igreja para os de fora. A parte final do verso 12 causa embaraço a muitos protestantes. Ela parece ir de encontro aos pilares da mensagem dos reformadores. Por que eu digo isso? Porque Paulo fala sobre uma salvação a ser desenvolvida e um espírito de tremor e temor. Ele fala de ambas as coisas que parece irem de encontro à mensagem dos reformadores. Há uma salvação a ser desenvolvida e o espírito de temor e tremor faz parte do cristianismo autêntico. Então há um espírito de temor e tremor a ser nutrido. Mas a salvação, alguém pode indagar, não é gratuita e obra exclusiva de Deus? Cristo não nos chama para a alegria dos filhos redimidos que voltaram para a casa do Pai? Não estamos diante de um verso que vai de encontro à teologia protestante clássica e muito menos contradiz porções inteiras das Escrituras Sagradas. O que ele faz é apresentar o que é corolário do Evangelho, desse Evangelho que nos assegura o amor que Deus tem pela vida daqueles que nasceram de novo e que, por terem nascido de novo, voltaram para a casa do Pai em arrependimento e fé. Não se pede que os cristãos, veja só, trabalhem para conquistar pelos seus méritos a salvação. Pede-se tão somente que desenvolvam o que já têm. Eles já foram salvos pela graça, justificados dos seus pecados e adotados por Deus na sua família. O que lhes cabe agora, à luz dos chamados feitos pelo Espírito Santo, tanto ao amor pela igreja
quanto à imitação do exemplo de Cristo descritos nos versos anteriores, é viverem em obediência a Deus, tornando cada vez mais profundo o seu nível de sujeição à vontade de Cristo. Os efeitos da salvação podem ser ampliados em nossa vida. Olha, eu estou aqui porque eu acredito nisso. Há um aspecto processual na salvação, e isso é de fundamental importância que compreendamos, a fim de que possamos entender o significado desse chamado do apóstolo Paulo para desenvolvermos a salvação com temor e tremor. Veja só, embora a regeneração, a justificação, a adoção sejam obras acabadas e instantâneas, a santificação não é. Sendo assim, o grande negócio da vida do cristão, sua principal ocupação debaixo do sol, é a administração da bênção de valor incalculável que recebeu, a redenção pelo sangue de Cristo. A segurança da salvação não elimina o elemento de reverência na relação dos redimidos com Deus. Ora, irmãos, há temor e tremor mesmo. O chamado à alegria não é incompatível com o senso de maravilha e assombro causados pela percepção da presença de Deus, o impacto produzido pelo exemplo de Cristo que se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, e o peso de ser luz num mundo em trevas. É uma ficção a ideia de que a mais elevada compreensão da graça faz o crente manter uma familiaridade frívola com Deus, levando assim a ser mal, porque Deus é bom. Ele teme e treme por saber que é frágil e exposto a tentações que podem arruinar a sua utilidade pública, trazer opróbrio à causa de Cristo e entristecer o Espírito Santo. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não há passagem nas Escrituras mais otimista quanto à santificação dos cristãos e viabilidade da igreja. É por isso que eu estou aqui ministrando esse curso, porque eu creio nisso. O verso 12 é possível porque o verso 13 é um fato. Paulo faz algo análogo ao que Cristo fez quando mandou o paralítico andar. A palavra porquê nos remete para um mundo de possibilidade. Então, portanto, eu gostaria que você começasse esse curso com esse sentimento de esperança no seu coração. É possível que, ao término dele, você seja encontrado surpreendendo as pessoas que lhe são mais íntimas, por ter passado a viver um cristianismo mais belo, que jamais você foi capaz de viver. Eu me sinto hoje, com 59 anos de idade, assim, vivendo um novo momento. Sabe, eu percebo na minha trajetória de vida cristã conversões dentro da conversão. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você pode, a qualquer momento, ter um encontro com o anjo do Senhor, ter o seu vale de Jaboque, ter o seu nome mudado e receber uma nova unção e uma graça que fará com que você seja guiado por Deus para o cumprimento de uma tarefa toda especial. E que haverá, repito, pela graça divina de surpreender a você e aqueles que com você se relacionam. Eu estou, repito, apostando nisso, que Deus opere em nós o querer e o realizar. Portanto, a sua vida é viável, a igreja é viável. Vejo Paulo dizendo a seguinte coisa, portanto, nessa passagem: obedeçam, levem sua salvação às suas consequências práticas.
amem ardentemente uns aos outros, sejam luz na cidade, porque essa é a vontade de um Deus que não pediria de vocês o que ele não está interessado em ajudá-los a fazer. Ele nos chama, portanto, para olharmos para os inexauríveis recursos da graça que o próprio Deus disponibilizou para todos nós. Por que não deveríamos, portanto, fomentar nas nossas igrejas esse tipo de palavra de ânimo? Essa é a forma de os cristãos lidarem com seus obstáculos morais. Quem leva a cabo a obra de santificação da igreja é o próprio Deus, o mesmo que ressuscitou a Cristo e mantém todos os planetas do sistema solar em harmonioso movimento, é o que o Evangelho promete para o contínuo progresso espiritual da igreja. Então, vou repetir, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo e mantém todos os planetas do sistema solar em harmonioso movimento é o que o Evangelho promete para o contínuo progresso espiritual da igreja. Nenhum de nós, portanto, tem o direito de desistir. Eu tenho minhas tentações infernais. Sou tentado manhã, tarde e noite, tanto quanto você. Mas nós não temos o direito de desistir. Porque há essa promessa nessa passagem extraordinária das Sagradas Escrituras. Ele é capaz de operar o querer e o realizar. Isso, obviamente, não significa que nossas vitórias sobre o mal moral sempre serão imediatamente obtidas. Os santos de Deus têm testemunhado que nem sempre Deus concede a graça que os faz superar no minuto seguinte à oração as tentações que os assolam. Sim, você pode cair mais de 1, 2, 3 vezes. Mas isso os santos de Deus têm testemunhado. Que Deus sempre haverá, contudo, de lhes conceder graça para perseverar até o dia no qual a cabeça da serpente será esmagada sob os seus pés. Como Deus o faz? Diz o apóstolo Paulo que ele usa a sua energel para que o seu povo se pareça com ele. Ele efetua em nós o milagre do amor. Em primeiro lugar, o Espírito Santo dispõe, inclina e move o coração do regenerado a anelar pelo que Deus deseja. Ele põe o querer dentro de nós de modo que o seu querer se funde ao nosso querer, aleluia, 1000 vezes aleluia. Ele cria o comportamento espontâneo, que passa a ser visto pelo crente como inevitável. A vida em santidade se torna atraente, racional e agradável e desejável. O desejo de reproduzir o comportamento de Cristo prepondera sobre as paixões pecaminosas. Em segundo lugar, Deus torna esse anelo invencível, diz o apóstolo Paulo. Ele comunica ao nascido de novo o poder de execução. Esse é o momento da vitória sobre o conflito de alma descrito pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, versos de 18 a 20. Quando ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Jamais desista de ser santo, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses 2, versículo 13, é que a vitória sobre esse conflito é possível. Aqui a descrição de uma pessoa em cujo coração a graça está operando, mas que não passou por essa gloriosa libertação sobre a qual o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 13,
que não elimina a luta da carne contra o espírito, a luta do espírito contra a carne, mas faz, contudo, que a graça que comunica perdão seja também a graça que comunica vitória sobre o pecado. Quer dizer, a graça que nos salva da culpa do pecado, essa é a intenção de Deus. É a graça que tenciona nos salvar também do poder do pecado. Por que Deus o faz? Diz o apóstolo Paulo. Quer dizer, essa é uma pergunta que emerge da declaração do apóstolo Paulo. Ele opera em nós o querer e o realizar. Por que ele o faz? O que o move a se dedicar tanto a nós? Nós o vemos lidando conosco. Fala a nossa consciência, usa as tribulações para aprofundar nosso senso de dependência da sua misericórdia, apresenta-nos Cristo no seu amor pelos homens e pelo Pai, incitando-nos a imitá-lo. Sabemos que ele nos predestinou para a santidade. Se resistirmos à sua voz, ele usará dos seus métodos para trazer-nos de volta aos seus caminhos. Ele permite que pessoas se levantem contra nós. Fragiliza a nossa saúde, desestabiliza a nossa vida financeira, faz-nos sentir angústia em relação à presente vida, que tanto promete e nada cumpre. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus de amor. Ele o faz, diz o apóstolo Paulo, segundo a sua boa vontade. A sua disposição em fazer o bem o move a atrair-nos para a sua natureza santa. A vontade é boa por desejar o supremo bem, participarmos da beleza de Deus, sermos objeto do seu amor complacente, cumprirmos o papel de luz do mundo, servirmos de modelo da eficácia do Evangelho de Cristo. É isso que está embutido nessa declaração, nessa promessa extraordinária. Ele opera em vocês o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Meu Deus, o que nos aguarda. Nós devemos viver com essa expectativa de que o melhor nos espera, do ponto de vista da semelhança do nosso caráter ao caráter de Cristo. Então, portanto, olhando para os versos 12 e 13 de Filipenses 2, que servem de fundamento teológico para esse curso, observa-se sinergia na santificação. Paulo atribui todo o progresso espiritual à misericórdia divina. Justamente por isso, chama-nos a agir sacudindo nossa letargia, ou predestinacionismo preguiçoso, dando aqui um puxão de orelha nos calvinistas. Eu me levanto e ando, porque ele disse para fazê-lo. O livre-arbítrio é mantido. Faço o que quero fazer, mas o que quero fazer é o que ele me moveu a desejá-lo. Deus dá o que pede, porque servimos ao Pai. Em suma, por que devemos anelar, à luz desses 2 versos de Filipenses, por desenvolver a nossa salvação? Primeiro, porque nós amamos a Deus. Qual é o motivo desse curso? Porque Ele é o amor das nossas vidas. E nós queremos transformar a nossa vida num culto ininterrupto de adoração. De modo que, no nosso dia a dia, em tudo sejamos capazes de dar graças a Ele, porque o amamos e o glorificamos,
por sabermos de antemão que tudo aquilo que Ele decreta para as nossas vidas é justo, bom e agradável. Portanto, seja qual for a circunstância de vida que venhamos nos encontrar, nós estaremos sob os cuidados daquele que tem os cabelos da nossa cabeça contados. E que, portanto, faz com que tudo coopere juntamente para o nosso bem, usando assim as circunstâncias da vida para promover a nossa santificação e caminho a passos largos para a glorificação final. Então, nós queremos isso, em tudo dar graças, e queremos, porque o amamos, fazer com que todo aquele que tem contato conosco volte para casa dizendo: eu jamais fui tratado com tanta dignidade por um ser humano. Então, por que eu estou aqui ministrando esse curso? Por que você se matriculou? Qual é a motivação maior disso tudo? É o nosso amor por Deus. Nós queremos sair em busca de informação que viabilize a nossa santificação. Por isso estamos aqui. Então, por que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Porque a vida que Ele nos chama a viver fascina. Eu quero saber como viver o cristianismo, porque essa vida é amável, é excelente, é fascinante. Eu quero, portanto, me livrar de tudo aquilo que me impede de viver a plenitude do cristianismo autêntico. Eu também quero prosseguir nesse curso, que é corolário desse anelo por desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, porque eu quero ser útil na sua obra. Eu quero que Ele me prepare para a prática do bem. Eu me lembro de Robert Murray McCheyne, famoso pregador escocês, fazer a seguinte declaração: um homem santo é uma arma temível nas mãos de Deus. É isso que abala as estruturas do inferno. Não são os nossos discursos grandiloquentes, sabe? Não é a nossa erudição, sabe? Não estou menosprezando esses dons, sabe? Ou a nossa perseverança, o nosso espírito empreendedor. Olha, na verdade, o que causa impacto é a nossa vida exalar o perfume de Cristo. É quem, assim, tiver contato conosco, ter uma ideia de quem Cristo é, por vê-lo presente no nosso caráter. Então, essa é uma meta que devemos perseguir nesse curso, ser úteis. E, por fim, desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, porque o crescimento espiritual é viável. É o que nos ensina Filipenses 2, versos 12 e 13, permita-me repetir. A promessa é clara. Você pode se superar. Você pode passar a viver dias de maior regularidade, sabe? De uma reprodução mais próxima do ideal da beleza de Cristo. Aqui está a promessa, sabe? Desenvolva a sua salvação, porque Deus está interessado em realizar esse sonho na sua vida. Jamais aconteceu de uma pessoa anelar pelo desenvolvimento da sua salvação e Deus não atender ao seu desejo. Portanto, a igreja deve buscar sempre reforma e avivamento. Essa é uma outra grande meta e pressuposição desse curso.
devemos buscar reforma e avivamento. Reforma significa o retorno à verdadeira doutrina. O avivamento, o retorno à verdadeira vida cristã. Nós precisamos da palavra e precisamos do Espírito. Como isso salta aos olhos numa passagem como Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16. Vamos agora para o lado experimental. E veja como que ele está estribado na dimensão doutrinária do cristianismo. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por um lado, nós encontramos nessa passagem doutrina. O apóstolo Paulo está aqui dizendo, vocês não receberam um espírito de escravidão. Houve uma operação do Espírito Santo em vocês que gerou temor, agonia, quando o Espírito Santo apresentou o decálogo para vocês. Quando vocês viram Moisés descer do monte com as tábuas da lei. Então vocês foram tomados por um terrível espírito de escravidão, fruto da ação amorosa do Espírito Santo. Mas algo que os perturbou, que os angustiou, que gerou medo, pânico, o terror de morrer sem salvação, de não conseguir obter lugar para arrependimento e assim ser reconciliado com Deus, que é a doutrina. O apóstolo Paulo está se dirigindo para a igreja de Roma, sabe, nesses termos. Houve uma operação do Espírito Santo na cidade, na vida de vocês, que fez com que todos experimentassem, todos os que foram redimidos, esse espírito de escravidão. Vocês se sentiram um escravo. Vocês se sentiram verdadeiros escravos em relação a Deus, sabe? Por conta desse terror causado pela lei, que os deixou ou que os deixou nus, que fez com que vocês tivessem contato com toda a sua deformidade moral. Agora, vocês não receberam esse espírito, o Espírito de Deus, para viverem novamente atemorizados, sabe? Mas receberam um espírito de adoção. Então houve uma operação do Espírito Santo que levou aquelas pessoas à agonia moral. Mas uma vez que elas se converteram, que elas depuseram armas, que se reconciliaram com Deus, diz o apóstolo Paulo que elas receberam um espírito de adoção. Um espírito que convence aquele que se arrependeu, que um dia experimentou esse espírito de escravidão, sabe, que o convence do fato de que seus pecados foram perdoados e que agora, em vez de rebelde condenado, ele é um filho, que ele é o rebelde que depois armas, que se reconciliou com o Rei do Universo e que, portanto, passou a considerar o rebelde, em razão do seu arrependimento, filho e filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz, vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Olha, deixa eu abrir um parênteses. Se você quiser entender um pouco mais esses versos, eu recomendo fervorosamente que você acompanhe as exposições que eu fiz sobre Romanos 8, versos 15 e 16, lá no culto da rede de pequenas igrejas. Essas exposições bíblicas encontram-se no meu YouTube. Você indo lá na série de Romanos, capítulo 8, sabe? Você indo lá, você verá o link para essa pregação que o ajudará a entender essa dimensão espiritual da vida cristã. O apóstolo Paulo prossegue dizendo, mas receber o espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ele nos certifica de tal maneira do amor de Deus que somos instintivamente movidos a chamar Deus de Pai. Nós não nos dirigimos mais apenas ao Todo-Poderoso, mas em razão desse testemunho interno do Espírito Santo, nós nos aproximamos dele movidos por esse amor filial, pela certeza de que somos filhos e filhas de Deus. Então, clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui está o lado experimental. A doutrina descreve a realidade. Nos apresenta
esse mundo que só podemos conhecer mediante contato com a revelação. O que a doutrina também nos ensina, ela não apenas nos apresenta verdades referentes a Deus, ao universo, às nossas próprias vidas. A doutrina fala também sobre a possibilidade de nós mantermos contato vivo com esse mundo real da revelação. Quer dizer, Deus não nos chama para sermos filósofos cristãos. Deus nos chama para um cristianismo experimental, para um contato com a doutrina que nos move para o encontro vivo com o Deus real, que batiza com o Espírito Santo, que testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus, que sela o seu amor em nossas vidas. Então esse é o cristianismo para o qual eu quero chamá-lo a viver. A doutrina, experiência e prática. Nesses versos, nesses 4 versos, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, e Romanos capítulo 8, versos 15 e 16, e poderia usar dezenas e dezenas de passagens para estabelecer o ponto. Nós somos postos face a face com essas 3 dimensões da vida cristã autêntica. A dimensão intelectual, a dimensão experimental e a dimensão prática. Portanto, é um cristianismo que atinge a mente, o coração e a vontade, que faz com que com todo o nosso ser nós amemos a Deus. Essa passagem, portanto, está falando desse cristianismo. Veja só, que não apenas nos leva à teologia, ao conhecimento da história do desenvolvimento do pensamento cristão. Não é apenas o cristianismo que nos faz cruzar mares para pregarmos o evangelho para os povos não alcançados, ou que nos leva a marchar nas ruas para lutarmos pela justiça. Esse é o cristianismo que batiza com o Espírito Santo, ou sela com o Espírito Santo, ou testifica pelo Espírito que somos filhos de Deus. Então, aquilo que devemos evitar é essa divisão criada pelas forças das trevas que fazem com que as igrejas não consigam alcançar essa simetria, né, na sua forma de vivenciar o cristianismo. Há igrejas que só falam em doutrina e tudo se resume, sabe, a conhecer o calvinismo e decorar o breve catecismo, ou coisa do gênero. Eu amo doutrina, mas de que vale você conhecer teologia e não conhecer a Deus? Então há igrejas que põem toda a ênfase na doutrina, mas que nada sabem sobre as autênticas experiências espirituais, o verdadeiro misticismo cristão que é estribado na doutrina e que permite, portanto, essa mesma doutrina, que interpretemos essas experiências a fim de que provemos os espíritos e saibamos se a experiência é de natureza divina ou não. Há igrejas que põem toda a ênfase no lado experimental. Tudo que pensam é em termos de experiências místicas com Deus, mas que não estão preocupadas com a prática do cristianismo, como também ignoram a dimensão doutrinária da fé. E essas pessoas, portanto, em razão da falta de entendimento espiritual, são levadas de um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer modismo espiritual. Me lembro de Martin Lloyd-Jones dizendo: as pessoas que eu encontrei no meu ministério mais problemáticas foram justamente aquelas às quais faltava entendimento espiritual. Agora, há aqueles que dizem que o cristianismo é a prática da verdade. Então, tudo se resume a alimentar os pobres, lutar pela justiça, ou pregar o evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas são pessoas que não têm entendimento espiritual. Eu me lembro de John Stott dizer a seguinte coisa, ao ouvir a pergunta: o que o senhor faria se tivesse só 3
anos para servir a Cristo. Ele disse, eu dedicaria 2 aos estudos e 1 ao trabalho, propriamente dito. Porque ele entendia o seguinte, que em 1 ano, com a capacitação teológica, ele faria muito mais do que faria se partisse para o campo missionário sem nenhum entendimento da verdade. Então, aqueles que muitas vezes se deixam cooptar por ideologias políticas, que muitos dos seus aspectos são estranhas para o cristianismo autêntico, em razão da falta de conhecimento da verdade. Eles não sabem ver essas ideologias à luz do enquadramento intelectual da teologia do Antigo e do Novo Testamento. E muitos desses também ignoram a dimensão experimental. Estão fazendo supostamente a obra de Deus, mas exaustos, sem vigor, sem vida, sem condição de enfrentar as batalhas que são inerentes ao exercício de qualquer espécie de ministério cristão. Essas pessoas, portanto, não têm esse recurso interior que faz com que o cristão permaneça na trincheira justamente nas horas em que ele se sente cercado de todos os lados pelo inimigo. Portanto, Deus nos chama, repito, para vivenciarmos um cristianismo simétrico, no qual haja uma harmonia entre doutrina, experiência e prática. É isso que eu procuro defender nesse curso. Sabe? A vida cristã, para ser bela, simétrica e radical, depende de estar estribada, repito, perdoe ser exaustivo aqui, sobre esse tripé, doutrina, experiência e prática. Deus nos chama para uma fé inteligente. Deus nos chama para uma fé que nos põe em contato vivo com o mundo sobre o qual ela fala. E Deus nos chama para reproduzirmos a vida de Cristo. Eu espero em Deus que daqui a 1 ano os que nos são mais íntimos possam dizer: que pessoa mais amável você se tornou. E eu rogo ao Espírito Santo que ele possa também, nesse período, testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus.